vamos começar. Obrigada a quem está nos assistindo, quem está assistindo agora ao vivo e quem vai assistir depois. Queria agradecer à BDF por mais essa oportunidade. Meu nome é Doris, eu sou conselheira da BDF, professora de Direito Tributário. Fico honrada em estar aqui nesse painel virtual, estrelado, com um tema que quase nunca é debatido, é um tema que faz parte do dia a dia de todas as empresas, mas ninguém senta para debater ele, que é a SF, e que o prazo dela começa e termina em julho, né? Então, é o momento ideal para a gente começar a debater. Eu estou aqui com a professora Bettina Traeger, presidente da BDF, professora de Direito Tributário e advogada. Ela vai conversar, vou só dar uma ideia, gente, para não dar spoiler. Ela vai conversar com a gente sobre uma visão geral do compliance, e a importância disso nos dias de hoje, para todas as pessoas jurídicas. Depois a gente vai seguir com a Marina, que é gerente tributária da Shell, e ela vai falar um pouquinho sobre equilíbrio de deveres de colaboração, direitos dos contribuintes, conformidade cooperativa e outros assuntos também pouquíssimo debatidos. Depois, a Ana Marra, advogada, professora, vai falar um pouquinho sobre a ECF, preços de transferência, e novos campos para subvenção de investimentos. E a Fernanda Calazans vai falar um pouquinho sobre controvérsias envolvendo a subcapitalização. Então, são assuntos práticos, assuntos desafiadores, e esperamos que vocês aproveitem muito. Fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, para interagir conosco. Estamos aqui à disposição. E sem mais delongas, passo a palavra para a professora Bettina, agradecendo mais uma vez a participação dela aqui. Bom dia a todos. É uma satisfação imensa estar participando de mais essa sessão do CENTE, enfim, sobre um tema que eu acho de extrema relevância, com aspectos, inclusive, éticos e até filosóficos, né, embora muito práticos também, né? Isso depende muitas vezes da concepção que as empresas têm de compliance, do nível de conservadorismo, e tudo isso eu acho de fato muito importante. Agradeço a apresentação da Doris, registro a satisfação de estar compondo esse painel com essas queridas e ilustres juristas, e já vou passar direto à minha apresentação bem rapidinho, para não atrasar todo mundo aqui. Então, são poucos slides, mas eu vou tentar ser o mais concisa possível. Fato é que a gente é ainda muito jovem nessa ideia de compliance. Se a gente for considerar, por exemplo, a concepção, a busca do compliance nos Estados Unidos, por exemplo, começou em 1906 com o FDA, né? Depois, em 1913, com o Federal Reserve, em 1977, com o FCPA, enfim, e nós só começamos com uma ideia de compliance em 98, com a lei anti-lavagem. Então, isso em termos de Estado, né? O Estado tomando providências no sentido de evitar, a gente fala muito em compliance, mas, na verdade, evitar o non-compliance. E eu, enfim, acho que, embora seja advogada e conheça os problemas corporativos e a dificuldade que respeitar a legislação brasileira de tributação tão complexa, tão pesada, enfim, praticado o fato gerador, a gente tem que pagar o tributo, tem que cumprir obrigações acessórias, tem que recorrer a outros caminhos para eventualmente. Agora temos a reforma que vai simplificar, vamos ver, né? Diz que vai simplificar as obrigações, mas são 500 e poucos artigos só a lei complementar. Então, realmente, a gente tem problemas, embora as providências
estatais, no sentido de nos incentivar, entre aspas, a cumprir a lei e as soluções que vão aqui ser faladas hoje, o fato é que a gente ainda tem um nível de evasão muito grande, e aí eu gosto de deixar sempre claro que non-compliance é diferente de planejamento tributário. Então, eu defendo efetivamente o cumprimento da legislação tributária, acho que as empresas têm que estar em dia com as suas obrigações, mas ninguém é obrigado a pagar mais tributo do que deve. Então, planejamento tributário é uma coisa, é redução e eliminação legítima de tributos, outra coisa é efetivamente o non-compliance. E por que que a gente observa muitas vezes o non-compliance no Brasil? Quais são efetivamente as causas, o diagnóstico? Primeiro, insatisfação com a atuação do Estado. Então, a gente sempre ouve aquilo, o Estado não faz a parte dele. Quem tem escritório de advocacia como eu há 37 anos, ouve isso, doutora, o Estado não faz a parte dele, eu não vou fazer a minha, vamos empurrar com a barriga, vai sair um parcelamento, enfim, isso é uma das causas de não compliance. A outra é a sensação de injustiça, porque nós temos uma tributação regressiva. Paga mais tributo quem tem menos e menos tributo quem tem mais condição financeira. Ainda nós temos os escândalos de corrupção que desanimam. Eu me lembro que na época da repatriação, eu fiz auxiliei alguns clientes a repatriarem, e a gente emitia aquelas guias de 1,5 milhão, dois, mais do que isso, e eu tenho ao lado do escritório um hospital que cuida de crianças, eles falavam, se a gente pudesse levar o dinheiro ali direto, seria o ideal, né? E todos parece que tinham o mesmo discurso. Então, isso também é um motivo que leva ao non compliance, além do custo de cumprimento das obrigações tributárias, soluções que favorecem o mal pagador, muitas vezes o parcelamento auxilia, na verdade, a que a empresa esteja adimplente, etc. Agora diminuíram os parcelamentos porque aumentou o nível de transação, né? Mas os parcelamentos eram um desses casos que os clientes falavam, vamos empurrando a execução com a barriga, que uma hora vai sair um parcelamento. E quem cumpre a obrigação tributária se sentia enganado com esses parcelamentos. Então, também tem os clientes que falavam, eu pago em dia e os outros pagam depois com parcelamento. E a demora na solução de litígios. Então, isso tudo leva a consequências como redução na arrecadação, o que compromete o financiamento do Estado e a justiça fiscal. O descumprimento das obrigações tributárias compromete das acessórias, compromete a fiscalização e gera desequilíbrio concorrencial, né? Deixar de cumprir obrigações tributárias gera desequilíbrio concorrencial porque eu posso precificar o meu produto muitas vezes de maneira reduzida e me ver em condições de vantagem em relação ao meu concorrente. Isso compromete a neutralidade. Qual é o interesse das empresas, então, em aderir a programas de compliance? Evitar sanções pecuniárias, fiscalizações severas e manter a reputação. Então, hoje a gente tem as empresas, e aí a gente vai entrar na segunda parte da exposição com isso. Hoje a gente tem as empresas buscando efetivamente estar em ordem com as obrigações tributárias, tanto as principais quanto as acessórias, para manter a reputação, evitar essas fiscalizações e sanções pecuniárias severas. E aí a gente tem as empresas criando programas para impor respeito às leis, evitando e detectando desvios e inconformidades.
temos aqui, a fonte é uma pesquisa da Deloitte. O compliance tributário nas empresas podem ter modelos de estrutura diferentes. Nós podemos ter o compliance fiscal e contábil sem consultoria tributária, fiscal e contábil com consultoria tributária, ou fiscal e contábil e consultoria tributária segregadas. E o importante é deixar claro que esses departamentos de compliance devem ter autonomia financeira, no meu entendimento, porque por mais que o gestor da empresa seja conservador e queira realmente observar a lei e estar dentro da legalidade, ser inadimplente, às vezes tem uma massa podre na empresa e a pessoa responsável pelo setor de compliance tem que ter toda a autonomia para coibir isso, para evitar isso, para tomar as providências necessárias. Muitas vezes, os setores de compliance são para inglês ver, vamos assim dizer, né? Então, a gente tem que ter efetivos sistemas, setores de compliance. O Estado tem interesse, então, que as empresas estejam de acordo com a lei, as empresas também, pelos motivos que eu falei, também tomam as suas providências, como essa aqui agora, e aí a gente tem, por parte do Estado, programas como o Confia, o Nos Conformes, no Estado de São Paulo, enfim, nós temos no Paraná também o programa Inconformidade, e aí esses programas são incentivos indiretos, vamos assim dizer, ao compliance e a observância da legislação. Eu digo também o seguinte, e só para terminar, isso, na verdade, cumprir ou não a lei e ter uma, vamos assim dizer, um aspecto de civilidade tributária é um aspecto ético e vem de casa. Então, eu sempre concluo aqui, eu não pus porque foge um pouco do nosso escopo, mas eu sempre concluo com um slide do Aristóteles, que diz que a virtuosidade dos pais se reflete na educação dos filhos. Então, se a gente aprende isso em casa, né, que existe tributação, não só em casa, mas eu tenho falado sobre compliance em vários lugares do Brasil e tenho recebido notícias de que municípios estão introduzindo na educação fundamental a ideia de tributação, como a tributação é importante para as crianças aprenderem desde cedo que isso é realmente fundamental. Tem sido muito positivo o retorno dessas palestras, eu tenho recebido muitas mensagens. Olha, aqui no município nós introduzimos uma matéria de responsabilidade tributária, como é importante pagar tributos, porque muitas vezes os filhos ouvem em casa os pais falando: eu não vou pagar porque ninguém paga, o Estado não devolve para a gente, e realmente não devolve, mas a via de se corrigir isso é outra, né? Então, é muito mais um problema ético, na minha visão, o non-compliance, né? Do que efetivamente de outra característica. Com isso, então, eu acho que completo aqui os meus 15 minutos e encerro as minhas primeiras palavras. Muito obrigada, professora. Eu acho que é uma apresentação extremamente prática, né? Porque a professora Bettina falou, não, vou dar um aspecto geral, o prático vai ficar com as meninas, mas eu não vejo nada mais prático do que isso, porque a razão psicológica por trás do não pagamento e questões sancionatórias e de evasão fiscal que às vezes no dia a dia a gente não pensa. E para ilustrar, eu já ouvi no Rio, quando eu morava lá, até de pessoas simples falando: eu não vou pagar os tributos municipais porque o Crivella não merece. É, Então, é exatamente, né?
a vinculação. E aí, claro, os filhos ouvem em casa, né? Vou pagar isso por quê se eu não tenho nada de volta? Se a É, estrada é uma porcaria. Então, agradecer por essa exposição brilhante, tão didática e que com certeza abriu a nossa mente para o ponto aí da importância do compliance e razões do não compliance, muito pouco, e se não nunca, debatidas e estudadas. Eu vou passar agora para a doutora Marina Marangoni fazer a exposição dela. Obrigada mais uma vez e muito obrigada, Marina, por estar aqui conosco na BDF. Seja bem-vinda. É um prazer enorme, Doris. Para mim é uma verdadeira honra compor essa mesa com a professora Betina, com você e com Ana e Fernanda. A gente bateu um papo muito legal, né, Ana e Fernanda, quando a gente foi se preparar aqui para essa exposição. Isso que a professora Betina começou a falar, eu me lembro que quando eu resolvi que eu ia fazer faculdade de Direito, comuniquei em casa, e eu comuniquei muito cedo, acho que eu tinha menos de 15 anos. A minha mãe falou para mim: minha filha, mas para que isso? Você já é tão direita, vai fazer moda, vai fazer teatro. E é uma coisa que eu acho que o profissional do direito, ele vem imbuído, ele deveria vir imbuído dessas noções de moral e ética a que a professora Betina se referiu. Eu queria, na verdade, começar agradecendo aqui ao CMT pelo convite para participar desse evento. Eu sou uma entusiasta do tema que envolve o dever de prestar informação à administração tributária, como a SF, enquanto espécie do gênero deveres de colaboração. Esse foi o tema da minha tese de doutorado, inclusive, que eu defendi em 2008. E quase 20 anos depois, a gente vê que a gente ainda tem muito o que caminhar nesse aspecto. Naquele meu estudo, eu procurei demonstrar, obviamente, a importância desses deveres, como bem pontuou a professora Betina na sua exposição, mas também a importância de eles serem ponderados com os direitos fundamentais dos contribuintes através dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mas eu não vou me estender aqui na minha exposição sobre os direitos fundamentais dos contribuintes, porque acho que isso demandaria aí um outro evento da BDF, fica inclusive essa sugestão, porque a gente tem projetos de códigos de defesa dos direitos dos contribuintes há mais de 20 anos, tramitando no Congresso Nacional, e até hoje não conseguimos com que eles fossem aprovados. Mas, enfim, a gente está engateando ainda no Brasil, né, nessa questão dos direitos fundamentais, como eu falei, e a quantidade de obrigações acessórias que nós temos que cumprir aqui no país não deixa de ser um exemplo disso. Tá? De acordo com o relatório Doing Business do Banco Mundial, de 2021, esse relatório ele é bem interessante, ele é bem extenso, mas é muito interessante. Segundo esse relatório, as empresas gastam cerca de 1.500 horas por ano para cumprir as suas obrigações tributárias. O Brasil é o campeão nesse aspecto. Nós gastamos mais horas com o compliance tributário do que em qualquer outro país do mundo. E eu vou abrir aspas aqui com a minha cola para ler um trecho desse relatório, quando ele fala do SPED, tá? Então, se vocês me permitirem, o Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, usado para a declaração dos tributos, exige do usuário um alto nível de especialização e grande quantidade de informações. Para declarar impostos e contribuições sociais, os contribuintes precisam fornecer informações detalhadas a respeito de notas fiscais, do seu inventário, dos seus funcionários e dos seus dependentes. Eu acho que assim, o que o Banco Mundial ele enfatiza nesse relatório é que não só nós possuímos muitas obrigações tributárias, como de fato elas são permeadas de solicitações de informações, de detalhes, que torna um exercício bastante complexo e traz aí enormes desafios. Então, voltando
para a SEF e para os desafios da SEF, agora um pouco mais na prática das empresas, eu queria elencar 4 desafios que eu relacionei com a SEF. Como eu falei, eu vou fazer isso de uma forma bem genérica e concisa, porque eu acho que não é um propósito aqui desse evento a gente descer muito no detalhe. Então, o desafio número 1 que eu identifiquei foi que cada empresa tem os seus diferentes planos de contas na sua contabilidade, né? Cada plano de conta com uma série de complexidades por si só. Só que quando a gente vai para a ECD e para a ECF, não necessariamente esses planos de conta planos de contas da contabilidade, muitas vezes até global, quando a gente está falando de multinacional, eles não se falam com o plano de contas referencial da ECD e da ECF. Isso gera uma imensa complexidade quando a gente vai fazer o preenchimento tanto da parte A quanto da parte B, tá? Como desafio número 2, eu me deparei com ele recentemente, inclusive. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o programa validador da SF, que é o chamado PVA, ele é constantemente atualizado, que significa que as empresas precisam manter um constante monitoramento do PVA, para ter certeza de que elas vão conseguir entregar suas obrigações de maneira adequada, sem aquelas pendências que a gente vê, inclusive, quando a gente vai fazer a nossa declaração da pessoa física, né? Acontece que se uma empresa, por exemplo, vai efetuar sua retificação de anos anteriores, ela também é obrigada a usar o PVA mais atual. Só que esse PVA mais atual, ele não necessariamente, e muitas vezes não possui as mesmas regras do PVA que existia quando as empresas apresentaram a sua declaração SF original. De novo, mais complexidade para aquelas empresas que estão tentando corrigir seus erros e permanecer em compliance. Desafio número 3, a ECD teve o seu prazo estendido, né? Antigamente era um pouco mais cedo, agora está em 30 de junho, se eu não estou enganada. Só que a gente não fez o mesmo com a SF. Então, o departamento tributário, do compliance tributário, ele tem um mês entre a entrega da ECD e a entrega da SF para poder se virar nos 30 e conseguir cumprir com a sua SF. Antigamente a gente tinha 2 meses, tá? E o que torna, gente, o mês de julho, vamos combinar aqui, uma verdadeira insanidade nos departamentos tributários das empresas, tá? E por fim, um outro descasamento da ECD e da SF é que a ECD, ela pode, você pode corrigir a sua ECD quando você identifica um determinado erro no ano corrente, tá? Só que a legislação da SF não permite a mesma coisa, então você é obrigado a reabrir os seus anos anteriores para fazer aquela correção do erro da contabilidade no período de competência correto. Tá? E aí eu queria finalizar com essa questão das retificações para trazer para vocês uma demanda muito desafiadora que existe por parte da Receita Federal, no sentido de que as empresas entreguem a sua SF e nunca mais precisem fazer retificações. Eu classifico com todo respeito, essa demanda, na verdade, um pouco utópica, porque quando a gente para ver a complexidade da entrega do cumprimento de uma SF, do cumprimento dessas declarações, é natural que a gente tenha, eventualmente, seja um erro humano, seja um erro sistêmico no cumprimento da SF. E é importante que você permita, e na verdade, uma vez que esse erro foi identificado, é um dever do contribuinte, de novo, voltando para a professora Betina, permanecer em compliance e fazer a sua retificação, né? Eu acho que essa temática ela foi super discutida no projeto do Confia, que a professora Betina já citou aqui também. A Shell fez parte do projeto de forma bastante ostensiva, por causa da sua experiência internacional com conformidade cooperativa, né? A Shell aderiu à conformidade cooperativa lá nos seus primórdios, no Reino Unido, Holanda,
Até na Nigéria nós tivemos adesão ao programa de conformidade cooperativa e em vários outros países. E a gente discutiu muito isso no programa, no projeto do Confia, porque havia essa utopia de que as empresas não precisassem, não devessem fazer retificações uma vez que entreguem a sua declaração original. Acho que o Confia é super louvável, eu tenho uma fé enorme no Confia, projeto piloto está dando super certo. Ouvi vários elogios de colegas que estão nesse projeto, e quem sabe assim, a gente possa caminhar para um futuro em que o que é demandado dos contribuintes seja efetivamente possível dentro de cada contexto, né? As DEMACs, elas já possuem hoje, para quem está na DEMAC, possuem o EMAC, né, que é uma forma de conformidade cooperativa, porque a Receita Federal, ela tira suas dúvidas com o contribuinte sem que seja aberto um procedimento de fiscalização, isso é bastante louvável. Enfim, vamos ver se a gente consegue construir de fato um país com maior estímulo, né, à conformidade cooperativa. E aqui já me encaminhando para o fim, e nesse último aspecto, eu queria falar um pouco do programa Sintonia, né, que foi criado agora em fevereiro, também como um estímulo ao compliance tributário. O Sintonia, ele dá classificações às empresas, classificação A mais, A, B, C e D, né, para aquelas empresas que atendem aqueles critérios contidos no Sintonia. Pois bem, um dos critérios do Sintonia, e de forma alguma como uma crítica ao programa, como eu falei, eu sou uma grande entusiasta desse tema, e eu acho que qualquer programa que busque investir na conformidade tributária, ele merece o nosso reconhecimento, merece o nosso parabéns. Mas um dos critérios do Sintonia é a estabilidade das obrigações, tá? Ele está dentro de um critério chamado consistência. Tá? Existe lá toda uma explicação sobre o que seria a estabilidade dessas declarações, a verificação do tempo que uma declaração permanece sem ser aí retificada. Mas parece que a reflexão que eu queria fazer aqui é que parece que é, existiria um descompasso entre a intenção da Receita Federal de estimular que seja feita a declaração ASF certa de primeira, com a intenção dos contribuintes. Nenhum contribuinte, muito raramente, pessoal, um contribuinte vai dolosa e deliberadamente entregar a sua declaração já com a intenção de praticar um erro, já com a intenção de retificá-la depois. Um contribuinte que age com boa fé, com transparência, que tenha um compliance robusto dentro das normas ESG, ele não faz isso. Ele não faz isso. Só que uma vez que ele faz a sua revisão, seja da sua contabilidade, seja da sua ECF, e um contribuinte, de novo, em compliance, ele faz isso de maneira periódica e identifica erros, como é que fica a situação desse contribuinte? Então, eu queria trazer essa reflexão aqui, porque me parece que algumas empresas podem se deparar com esse dilema. Qual a escolha que eu vou fazer? Eu vou retificar o meu equívoco não intencional, e perder ponto no Sintonia, ou eu vou manter a minha declaração estável, como está sendo demandado? Eu ainda espero que a gente faça a primeira escolha, a escolha da primeira opção, né? Então, enfim, queria finalizar aqui com essa reflexão, também aqui dentro dos meus 15 minutos, e agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Marina. A Marina está na visão prática e acadêmica, fez até um doutorado no exterior sobre esse assunto. E está com a visão da empresa, né? Porque, enfim, as empresas que no final pagam a conta, sofrem as autuações. Então, agradecer a visão dela, agradecer também o doutor Fábio Gaspar, diretor tributário da Shell, que indicou a Marina para a gente e que muito apoia a BDF, está fazendo uma brilhante atuação na reforma tributária pelo setor de petróleo. É bem difícil achar mulheres, né, que estudaram esse tema. Foi um desafio montar esse webinar. Eu fico muito feliz aqui com a presença da Marina e a riqueza
das informações e dos ensinamentos que ela trouxe para a gente. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Ana Marra fazer a Bom dia. exposição dela. Muito obrigada também, Ana, pela sua E participação. Obrigada a você, Doris. Obrigada a todas. É sempre um prazer participar aqui da docente e poder discutir um pouco os mais diversos assuntos, inclusive esse que é um assunto que muitas vezes fica para outros momentos, ainda mais com tanta coisa acontecendo, IOF para cá, medida provisória para lá. E aqui, realmente, eu vou pegar já um gancho, que é confirmar se vocês estão vendo minha apresentação. Estamos sim, Obrigada. Ana. Tá Ótimo. ótimo, tá excelente. Eu queria pegar aqui um gancho exatamente já da fala da Marina, dessa questão da estabilidade, da consistência, para puxar que o primeiro desafio que eu vejo com a SF é o fato de que a gente tem uma progressiva mudança de layout, uma progressiva mudança de campos, registros e cruzamentos e regras de validação, porque a cada ano, a cada layout, o que a gente vê no programa da SF são solicitações de mais informações, criações de novos campos. Alguns eles são criados realmente porque a legislação teve uma modificação e demanda uma adaptação. Mas muitos outros eles vão realmente num sentido de requerer cada vez mais informação. Então, aí, com toda a boa intenção do contribuinte, com toda a intenção de se manter em compliance, aqui fica a questão da dificuldade de adaptação, e uma adaptação que não é só humana, que é de sistema, porque a quantidade de informação que o ASF solicita é extremamente volumosa, mas com uma mudança constante. Então, a gente não tem uma estabilidade do próprio programa. Ele vem mudando e vem convergindo para uma solicitação cada vez maior de informação, de indicação entre relação entre campos, que essa é a outra questão que acontece, em que cada vez mais você tem uma necessidade de cruzamentos dentro da própria ECF, entre a apuração, entre os saldos contábeis, entre os registros que são de parte B do ELALUR, do ELAX, e também um aumento de cruzamentos com outras obrigações acessórias, principalmente com a ECD, que é uma dificuldade também da prática que a Marina já mencionou. E aqui não há dúvida que a ECF ela é um instrumento importante de fiscalização pela Receita Federal, que com as informações que são solicitadas, ela busca cada vez mais uma rastreabilidade das operações e tem uma gama de informações para fiscalização muito maior. Mas vem aqui a preocupação de como essas informações são utilizadas pela Receita Federal, porque muitas vezes o erro, a omissão, a inexatidão, ela não vem de uma má-fé, ela vem de uma dificuldade realmente de você encaixar as suas operações em um plano, em uma estrutura que não detém uma flexibilidade, ou às vezes que gera dúvidas sobre o preenchimento, né? Então, acho que esse era um comentário inicial que eu gostaria de trazer, fazendo esse gancho com o que já foi dito antes pela professora Bettina, pela Marina. Aqui eu quis trazer só 2 pontos específicos da SF desse ano, e que, sem a menor intenção de aprofundar, então não traumatizem por ver essas tabelinhas aí, que tem desde tabela dinâmica, pedaço de manual de orientação da SF, mas algo de novo que veio na SF desse ano foram campos relacionados ao crédito fiscal de IRPJ, que surgiu com a Lei 14.789, que foi a lei que alterou todo o tratamento fiscal das subvenções, eliminando, revogando a legislação anterior que previa a exclusão das receitas de subvenção de investimento da apuração de RPJ CSL, para introduzir requisitos bastante estritos para que uma subvenção para investimento possa se qualificar para um crédito fiscal de RPJ. De forma alguma pretendo aqui, essa é uma lei ainda que traz muitas polêmicas que continuam existindo com relação às discussões judiciais prévias à própria mudança de tratamento, mas o que me chama a atenção aqui
que no registro N630 surgiu uma linha, um campo para incluir o crédito fiscal de AEPJ. Ele tem ali uma fórmula em que o cruzamento que ele está fazendo é com uma outra linha, que é do registro L300, que é um registro de demonstração de resultado líquido, né? Aonde foi criado um campo para você informar especificamente as doações e subvenções habilitadas para o crédito fiscal, e aqui nesse ponto vale lembrar que um dos requisitos específicos do aproveitamento desse crédito fiscal é a habilitação perante a Receita Federal, e faz esse cruzamento com uma aplicação da alíquota de 25%. A lei, ela traz outros limitadores de valor. Esses outros limitadores de valor, que são, inclusive, trazem uma redação difícil de interpretação e que, na prática, a gente ainda vem tendo uma dificuldade para entender como aplicar em cada caso concreto, isto não está refletido na SF. A SF simplesmente trouxe esses campos com o cruzamento da aplicação da alíquota de 25%. O outro ponto que eu queria trazer aqui é um pouco a questão do preço de transferência, que não é uma novidade de 2025, da SF 2025, porque já apareceram esses registros em 2024, mas em 2024 eles eram aplicados somente para aquelas empresas que optaram por antecipar a aplicação das novas regras de preço de transferência. Enquanto agora para 2024, todas as empresas que estão sujeitas às regras de preço de transferência têm que enfrentar esses registros. Vocês vão ver aqui que é uma sucessão de blocos X, 360, 300, não sei das quantas, que eu não quero me deter muito, mas o que eu queria aqui trazer de importante é que, assim, quando a gente fez a convergência para o padrão da OCDE, no padrão da OCDE você tem dois elementos de compliance básicos da preço de transferência, arquivo local e arquivo global. Que são documentos, e que você tem lá uma série de informações, mas que não são documentos onde você tem todo um detalhamento de valor, operação a operação. Essa não é uma abordagem normalmente da OCDE. E a gente particularizou porque a gente ganhou essas duas obrigações a mais, mas não se livrou da SF com uma exigência de informações extensa. Então, quando começa o primeiro bloco de abertura aqui das regras de preço de transferência, você tem que informar valores totais de operações por tipo de operação, exportação de bem para a parte relacionada, para empresa em país com regime de tributação favorecida, regime fiscal privilegiado, serviço intangível, todos os valores totais você tem que informar, né? E depois, na sequência desses campos, você vai informar contraparte a contraparte da transação controlada, dizendo qual foi o total de pagamentos que você fez para aquela parte, qual o total de recebimentos, e aí vão abrindo outras telas nas quais você vai informar, olha, essa aqui é a entidade que é uma transação controlada que eu fiz, qual é o tipo de transação, se é uma exportação de bens, uma importação de bens, uma exportação de serviços, qual é o tipo de serviço do direito do intangível, se teve ajuste, qual é o método. Então, o volume de informações é muito grande, eu até trouxe esse trechinho que ele está no manual, em que, quando se fala em arquivo local, existe um certo volume de informações que deve ser fornecido, mas não é a totalidade. Mas o manual fala, olha, para fins de CF, todas as transações realizadas pelo contribuinte que sejam consideradas controladas precisam ser informadas. Então, é um volume de informações bastante relevante. E aí, você ainda tem que informar, esse aqui eu trouxe do ajuste compensatório, porque esse aqui é um ponto importante numa questão de cruzamento. O que é o reajuste compensatório? É aquele em que, antes do final do ano calendário, as partes da transação controlada resolvem fazer um ajuste, e aí, de forma simétrica, tem que, em suas contabilidades, refletir o ajuste de preço daquela operação. E aqui, esse registro, ele já traz uma obrigatoriedade de você fazer um cruzamento com a contabilidade. Então, não basta ter emitido aquela nota de débito, aquela nota de crédito, já existe dentro da própria CF trazendo para essa conferência de que
houve o registro contábil, como é exigido na instrução normativa. E para fechar aqui só sobre a transferência, aí depois existem uma série de registros, que são registros, um para cada método. Então, no quesito simplificação, transferência não ofereceu. Né? Então, a gente aqui tem uma série de dificuldades que eles precisam ser enfrentadas pelas empresas e que, novamente, são registros que existem desde o ano passado, mas que apresentam uma série de dificuldades práticas. E aqui, para fechar minha fala e não me estender mais, aqui existe um ponto sensível que, claro, o contribuinte, como a Marina até mencionou, ele não quer errar, né? Não é uma intenção deliberada, mas todo o sistema proporciona uma série de oportunidades para uma inexatidão, para uma incorreção, que podem ser falhas que podem acontecer. E aí existem as multas para omissão, inexatidão e incorreção, que a depender pelo número de campos da SF, pode chegar no valor extremamente relevante. Então, para empresas que estão sujeitas à apuração no lucro real, a multa é de 3% do valor omitido, inexato ou incorreto. E para isso a gente tem, sempre teve, desde que veio essa multa, a gente tem, e no âmbito da SF, sempre o questionamento de como essa multa deve ser aplicada. O que a gente vê na posição da Receita Federal e na posição adotada pela jurisprudência do CARF é que essa multa ela deve ser aplicada independentemente de existir um prejuízo ou não ao erário público. Então, a ausência de prejuízo não é um elemento que deve ser levado em conta para afastar a multa, nem a questão da intenção ou de uma má-fé nessa atitude. Depois, o que a gente vê também, e isso já é um ponto importante em algumas decisões do CARF, é a percepção de que aquelas multas, aquelas omissões e correções que deveriam ser objeto de multa, são aquelas que afetam a apuração do RPJ-SSL e que estão normalmente no bloco M, mas não aquelas das diversas informações econômicas que estão no bloco X. Porque realmente ali é onde estão as regras de preço de transferência, as informações de preço de transferência. Porque aquelas informações não obrigatoriamente afetam diretamente, significam diretamente que não foi feito um ajuste correto no bloco M. Porque o fato de você colocar o ajuste no bloco X não implica efetivamente que existe um cruzamento entre aquilo e que está no bloco M. E eu acho que esse é um ponto bastante importante. E acho que com isso eu encerro, passo aqui a palavra de volta para a Doris e agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com a professora Bettina, com a Marina, com a Fernanda e com a Doris. E agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Ana, pela sua colaboração aqui com a gente. Mostrar realmente que uma pessoa fica tonta, né? Com esse monte de sigla, de código. A gente pensa que estudar direito tributário, né? A gente vai ler, a gente vai aprofundar a doutrina, vai vir com teses e, às vezes, a questão mais essencial é acertar o códigozinho, né? Saber como transferir isso para o sistema que a Receita Federal criou e, ao mesmo tempo, reconhecer que a Receita Federal do Brasil ela faz esse trabalho essencial, compliance é importante para a fiscalização e ela é reconhecida como tendo um dos melhores sistemas do mundo para cruzamento de informações, para apurações. Então, ver aí a parte boa e a parte ruim para nós, né? Dessa eficiência no ponto das obrigações acessórias, que apesar de muitas, a Receita consegue fazer o cruzamento, e também esse detalhe, que às vezes o erro não está por má fé, é pela dificuldade, até como a Marina disse, as horas gastas com compliance e, em paralelo, a pouca eficiência, né? É necessário muita equipe, muita gente, muitas horas para abordar essas obrigações acessórias todas, e a professora Bettina também chamou a atenção para isso, né? A reforma é para simplificar, mas as obrigações acessórias estão aí vindo. Então, agradecer a você e passar a palavra para a doutora Fernanda Calazans.
Oi, tudo bem? Bom dia para todas. Vocês estão vendo minha tela? Legal. Tô um pouco sem voz, falei, o IOF acabou com a minha voz semana passada, mas vamos lá, mudar de assunto, que tem assuntos bastante importantes aqui também. Eu tentei destacar aqui alguns temas que, cruzando aí com a ESF, claro, advogado nunca participa muito, advogado de escritório, né, de preenchimento de obrigações acessórias, mas os BOs acabam chegando do nosso lado ali, mais pensando num lado jurídico, digamos assim, né, em relação à interpretação da interpretação da norma e como colocá-la ali no âmbito dessas declarações. Então, eu destaquei aqui alguns pontos relacionados às regras de subcapitalização, e até a interação da subcapitalização com o preço de transferência, que é um tema que a gente já discutia do ponto de vista jurídico há bastante tempo e que a gente vai ver, muito possivelmente, a partir, né, do preenchimento desse ano, um reflexo aí na declaração, considerando que a nossa regra de preço de transferência antiga, né, que vigorava ali até 2023, para quem não fez a opção de antecipar, ela era muito mais simples, né, muito mais objetiva, que muitas vezes gerava menos ajustes, menos necessidade de ajuste pelos contribuintes, porque os contribuintes adotavam ali de forma bastante direta os preceitos, né, do que era valor de mercado, e a gente vai passar a ter aí uma interpretação mais subjetiva com a nova norma que pode vir a trazer implicações na forma de registro, né? Então, só para a gente ter aqui tá todo mundo na mesma página, né? Quando a gente está falando de regra de subcapitalização em preço de transferência, eu estou falando de empréstimo. Então, eu estou falando de uma situação onde a gente tem empréstimos contraídos com uma contraparte no exterior, empréstimos esses podem ser contraídos com uma contraparte em paraíso fiscal, né, em regime fiscal privilegiado, ou com uma parte relacionada, né, que é o que eu optei aqui por colocar no nosso desenho. Então, quando eu faço uma captação junto a uma parte relacionada, eu tenho que observar essas duas regras, né? Então, a legislação de subcapitalização deixa muito claro que as duas regras elas são cumulativas, você tem que adotar, evidentemente, as duas regras. O que faz todo sentido, considerando que o objetivo dessas duas regras é distinto. Então, quando a gente está falando de subcapitalização, a gente está falando de uma regra que busca, né, ela tem uma finalidade anti-elisiva e ela busca ter uma proporção sobre o PL da empresa brasileira e o que ela está obtendo de endividamento no exterior. Né? Então, a legislação estabeleceu que quando ela está tendo endividamento com partes relacionadas que não estejam em paraíso fiscal, essa proporção tem que ser, no máximo, 50% do PL dessa empresa brasileira, e quando é paraíso fiscal, essa proporção tem que ser 30% do PL dela, né? Um pouquinho mais penalizadora, né? A subcapitalização com o paraíso fiscal. Perfeito. Então, esse é o objetivo da regra de subcapitalização para não gerar, né, uma alavancagem muito grande em endividamento das empresas brasileiras e, evidentemente, não trazer uma despesa de juros muito alta que corrói a base de cálculo da empresa brasileira. A regra de preço de transferência já tem outro objetivo, né? Ela tem o objetivo de deixar a operação a mercado, né? Inclusive até a sistemática de cálculo de cada uma delas, né? Quando a gente olha a subcapitalização, eu olho para todo o endividamento da pessoa jurídica brasileira, né? Não vou olhando um a um, eu olho o global de endividamentos, faço a soma para ver o quanto que aquele endividamento total está em relação ao PL da empresa brasileira. A regra de preço de transferência ela já vai olhando individualmente cada operação. Então, cada operação tem que ter o teu cálculo e apurar aquilo que é o valor de mercado. Perfeito. Então, o que se discutiu muito no passado é a aplicação dessas duas regras, né? Eu faço de forma independente, apartada, o cálculo de cada uma delas, mas o que eu faço em relação aos ajustes? Né? Eu tenho que ter uma soma daquilo que se chega de excesso, né, de juros dedutível pela empresa brasileira. Tem que ser somado ou, né, sobreposto, ou eu tenho que olhar isso
considerando tão somente o maior ajuste. Porque, claro, aquilo que é o maior ajuste, né, depois desses cálculos independentes e autônomos que é feito pela pessoa jurídica brasileira, aquilo que é o maior ajuste, evidentemente que o ajuste menor já está dentro daquilo ali. Né? Então, na nossa visão, na minha visão, essa é a interpretação que está mais alinhada, né, numa leitura aí sistemática e finalística da norma, é o que está mais alinhado com o que a legislação pretende. Porque se a gente somasse os dois ajustes, a gente estaria penalizando de forma excessiva, né, esse contribuinte, essa pessoa jurídica brasileira. Perfeito. O que tudo isso tem a ver com a SF, né? Isso vai gerar, né, a própria subcapitalização, ela já veio gerando bastante discussão em relação à SF, e a gente teve aí, né, retorno de alguns clientes, e conversa muito com um ponto que a Marina trouxe, que é a não interação e a não comunicação entre as contas contábeis, né, os registros contábeis e a declaração. Então, alguns desses registros que têm esse relacionamento 2, ele pressupõe que você vai puxar diretamente da contabilidade a informação que vai estar aqui dentro da SF. Ora, mas isso não faz sentido quando a gente está falando dos ajustes de subcapitalização e de preço de transferência, que são ajustes gerenciais. São cálculos gerenciais paralelos que não estão refletidos na contabilidade. Então, o que a gente percebeu, né, e a gente atua bastante lá no escritório com instituições financeiras que têm, né, um volume de captação muito grande, então a gente percebeu que existia no ano passado, na SF do ano passado, essa necessidade de puxar uma conta contábil, quando a gente estava falando de ajuste de subcapitalização, o que tornava impraticável, né, trazer essa informação para a SF, porque se eu puxo a conta contábil de juros, eu tenho lá dentro todos os juros pagos pela pessoa jurídica, relacionado a operações que eventualmente sequer estão sujeitas à avaliação de preço de transferência ou de subcapitalização, e não estou puxando só aquilo que é o excesso calculado gerencialmente. Então, algumas instituições financeiras, quando tinham esse problema, optaram por zerar essa linha, e claro que isso trouxe ali um questionamento perante a autoridade fiscal, numa fiscalização. E aí que é a importância da gente ter essa comunicação, né, com a autoridade fiscal, para que uma deficiência do sistema, né, não implique numa autuação, porque aqui claramente é uma deficiência do sistema. Né? Você fica sem como poder reproduzir a informação, é um campo que você não pode imputar a informação de forma direta, ele está ali já marcado para você puxar de uma conta contábil. Se você puxar aquela conta contábil, você vai chegar num resultado fiscal diferente do que deveria. Né? Então, a gente vê que essa primeira tela ela é relacionada à SF deste ano já, das pessoas jurídicas em geral, continua com esse problema, né? Continua aqui com esse relacionamento 2, então, portanto, tem essa relação direta com uma conta contábil específica, mas a gente percebe que na SF das instituições financeiras isso já foi corrigido, né? Então, aí, de novo, essa importância da comunicação entre as autoridades fiscais. Agora, o que também a gente está vislumbrando que vai gerar um problema em relação, então, a essa interação da regra de preço de transferência e subcapitalização. Se a gente colocar, né, na linha do ajuste de preço de transferência o valor que foi considerado como indedutível, né, aquilo que excede o valor de mercado, e também colocar o valor que foi apurado em subcapitalização como excesso de juros dedutível, ali com base naquele critério de comparação, né, endividamento e capital, a gente vai automaticamente ter uma soma desses limites, o que não é juridicamente a interpretação mais adequada. Então, o que a gente também tem discutido e visto aí com alguns contribuintes? Você vai colocar na linha, né, isso não é nem aqui uma orientação, tá, gente? Porque isso, é um ponto polêmico que continua, né, mas o que a gente tem visto
que vai ser, né, uma solução, e evidentemente a gente não sabe o quanto essa solução vai ser satisfatória perante a autoridade fiscal, de colocar o ajuste daquilo que deu maior valor, né, nessa linha de é o ajuste que eu vou ter que fazer em termos de indedutibilidade dos juros, mas assim, não reflete de forma perfeita, de novo, aquilo que teoricamente o contribuinte deveria demonstrar, que são os dois ajustes, né? Mas é a solução que se chegou de modo a você não ter essa interpretação de ter que somar os dois limites que a gente entende que não é o mais adequado do ponto de vista jurídico. Qual que é a outra regra aqui que eu também separei aqui para a gente debater? Que daí a gente já está somando, né, a interação de preço de transferência, subcapitalização e as regras de tributação universal do lucro, né, a regra de TBU. Bom, quando a gente tem, de novo, esse mesmo cenário, né, de uma controlada estrangeira, aqui é a situação talvez um pouco, né, para a gente ter a aplicação da regra de TBU, a gente está falando de uma controladora brasileira que está tomando uma operação de empréstimo junto a uma controlada no exterior. Né? Pode ser, eu coloquei aqui controladora controlada, poderia ser uma situação de uma matriz e de uma filial, dá na mesma, tá? Então, uma controladora no Brasil tomando uma operação de crédito junto a uma controlada. No setor financeiro, isso é bastante comum quando a gente fala sobre, né, uma matriz aqui no Brasil que toma recursos junto a uma filial no exterior, né? Eles têm essas filiais que têm uma função de captação, efetivamente. E aí vai, né, como a gente estava discutindo, a fazer a sua apuração de preço de transferência e de subcapitalização. E a regra fiscal, já desde a 12973, permite que a pessoa jurídica controladora brasileira exclua, deduza, quando reconhecer esse lucro do exterior, deduza aquilo que foi a adição que ela fez para fins de subcapitalização e de preço de transferência, num claro objetivo de neutralidade, né? De você não trazer para essa controladora um ônus adicional na medida em que o ajuste, né, em relação à subcapitalização e preço de transferência, ela afeta a base de cálculo, né, dessa empresa, pessoa jurídica brasileira, e você teria uma nova afetação, digamos assim, quando ela for reconhecer esse lucro do exterior. Então, a regra permite, traz aí alguns requisitos para que você possa fazer essa dedução, que é, evidentemente, o reconhecimento fiscal do lucro do exterior. Claro que para que isso possa ser possível, você tem que reconhecer a totalidade do lucro do exterior aqui na base da controladora brasileira, que haja o efetivo recolhimento do imposto, e aí traz algumas limitações, né? Limitações essas que é limitado ao valor do imposto do lucro do exterior que você vai considerar aqui no Brasil, e em relação ao que é a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro, sobre essas, né, dos ajustes feitos sobre preço de transferência e subcapitalização. Então, esses são as condições, digamos assim, para você poder se aproveitar desta regra. O que isso traz aqui em termos práticos também em relação à ECF? É uma questão aqui até de um pouco de falta de campo para colocar isso quando a gente está diante de uma entidade não financeira. Então, coloquei aqui o print da ECF de uma entidade financeira, onde a gente tem a previsão clara aqui nessa linha 105.50, para você poder colocar esse ajuste com essa finalidade, né, de observar o artigo 86 da 12973. Entretanto, quando a gente analisa a ECF das não financeiras, a gente não tem reflexo disso daqui. Então, isso pode também, de novo, trazer uma dificuldade de aplicação dessa regra que está prevista na lei, né? É uma faculdade, uma prerrogativa aí dos contribuintes brasileiros. E aí aproveitei para trazer um outro ponto interessante, que foi até alterado pela Instrução Normativa 2161, que é, né, de preço de transferência, que é uma limitação. Então, quando você faz esse ajuste, né, de excluir a adição feita por conta de preço de transferência e subcapitalização, a instrução normativa, e aqui também uma ponderação importante, isso foi uma restrição trazida por instrução normativa, isso não está na lei, né, que sempre é um ponto que a gente fica
que cabe alguma discussão na medida em que a gente está vendo uma restrição ao direito de crédito de imposto pago no exterior, trazido por um ato da Receita Federal, né, e não pelo Legislativo, mas o que a norma traz é exatamente essa proporção em relação ao que você vai considerar de imposto, né, de imposto pago no exterior passível de compensação pela controladora no Brasil, você vai ter que reduzir proporcionalmente daquilo que você também excluiu do que você reconheceu para fins fiscais de lucro do exterior, junto a essa controlada. Então, na nossa visão, esse imposto pago no exterior deveria ser considerado como um imposto corporativo, né? E por que estou falando isso? Porque quando a gente olha, de novo, o cenário de operações de empréstimo, né? Então, quando a gente está falando de uma controladora brasileira tomando um empréstimo junto a uma controlada lá fora, quando ela paga juros, esses juros aqui no Brasil estão sujeitos à retenção na fonte, né? Então, a gente entende que este imposto de retenção na fonte, que a legislação de imposto, né, de TBU, permite que a empresa brasileira se aproveite desse imposto de retenção na fonte, ele não estaria coberto por essa limitação, né? Então, a limitação seria do imposto pago no exterior relacionado aos lucros no exterior e não esse IR-fonte que, por exemplo, né, no cenário que estamos abordando aqui, de uma operação de empréstimo que estaria sujeito no Brasil, ou mesmo se fosse uma operação no exterior. Mas esse também é um alerta aqui que a gente entendeu importante, que é uma alteração talvez que não teve muito destaque, que veio pela IN, mas que na nossa visão abarca aqui tão somente esse lucro, o imposto pago no exterior relacionado ao lucro do exterior efetivamente, o imposto corporativo pago pela controlada ali no exterior. Acho que é isso que resolvi trazer, né? Acho que foi muito interessante essa pauta, porque a gente tem, de fato, esses desalinhamentos em relação a algumas questões né, de ordem prática, misturar a ordem prática com o jurídico, né, com aquilo que a lei previu e garantiu ao contribuinte, e como a gente vai reproduzir aquilo numa obrigação acessória e limitar, digamos assim, em alguns casos, aquilo que a lei de fato trouxe. Então, acho que é bastante importante a gente ter esse tipo de discussão. Seria maravilhoso a gente ter uma discussão mais aberta com a autoridade fiscal para trazer esse tipo de problemática. Mas, enfim, com isso eu encerro. Agradeço aqui o convite e participar, foi muito, muito produtivo aqui, aprendi bastante também. Obrigada. Muito obrigada, doutora Fernanda. Exposição essencial, não só no ponto da inovação da instrução normativa, né? Não é só aqui. Às vezes a Receita Federal gosta de colocar a opinião dela nesses atos infralegais, isso realmente gera discussão. A importância, principalmente do ponto da subcapitalização, a gente precisa atrair investimentos no Brasil, atrair empréstimos, e às vezes esse excesso de compliance, excesso de desafios, né, pode impedir até o crescimento dos investimentos no exterior. Apresentação muito clara, eu aprendi muito com todas vocês, queria agradecer. Não sei se alguma de vocês quer falar alguma coisa no final, nesse finalzinho. Catiere, né? Desculpa se eu não pronunciei certo. Muito obrigada pela pergunta. Pergunta super desafiadora, né? Eu acho que não dá para falar em 2 minutos, mas a doutora Ana Marra vai entrar em contato contigo, tá? Para discutir esse assunto. Também, se fosse simples, não estava aqui, né? Mas, enfim, para a gente não diminuir ou não passar por cima aqui da importância desse ponto, a doutora Ana Marra fala contigo depois. Agradecer, professora doutora Betina, doutora Marina, doutora Fernanda, por aclararem tantos pontos, né, ou trazerem pontos que a gente nem tinha noção que existiam, são questões essenciais que estão sendo discutidas, né, a razão do compliance, os problemas de conformidade, preços de transferência, subvenções, subcapitalização, e espero que tenha sido de grande valia para todo mundo que vai nos assistir, e agradecer a quem está aqui com a gente ao vivo.
Um ótimo dia aí para todas Doutora e até Doris, a eu- próxima. Oi, eu. vamos tirar um print? Vamos. E aproveitar e agradecer também a doutora Ana Carolina Monguilô. Infelizmente, ela não conseguiu estar aqui hoje, mas ela tem sido uma super líder aqui no CEMT, tem incentivado todas nós a crescer cada vez mais. Então, fica aqui um agradecimento por tudo que ela está fazendo e pela oportunidade também. Vamos tirar um print, vamos sim. Foi. Obrigada. Obrigada, e obrigada ao Nada. apoio da BDF também, as meninas que estão sempre aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito Tchau, bom dia, obrigada. Bom gente.